Vamos ler a palavra de Deus? Mateus capítulo 25, eu quero ler o versículo 14 em diante. Versículo 14 até o versículo 30. Mateus capítulo 25, vamos lá? Mateus capítulo 25, versículo 14, parábola dos talentos. Nós estamos ministrando sobre a necessidade de vigilância. Aos domingos pela manhã, nós estamos vendo os cumprimentos dos sinais para a vinda de Jesus. Domingo pela manhã, nós estaremos estudando especificamente o que está escrito aí no capítulo 24, versículo 29 até o verso 35, onde nós vamos observar sobre os sinais, como, por exemplo, o verso 29, que diz: o céu se escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os corpos celestes serão abalados. Estou dando aqui só uma pincelada do que nós vamos ver domingo de manhã. Nós vamos analisar na Escritura o cumprimento desses sinais. Já se cumpriram, estão se cumprindo, vão se cumprir ainda, está em andamento. E aí, domingo pela manhã, nós estaremos vendo versículo a versículo, pois estamos vendo pelos domingos pela manhã os sinais que se cumprirão para que Jesus, então, volte e venha o fim. O texto do capítulo 25 é a quarta citação de Jesus, orientando os discípulos da necessidade de vigilância. E eu quero, nesse momento, iniciar com os irmãos. Nós vamos começar esse texto de Mateus 25, verso 14 ao 30, e vamos finalizar somente no domingo à noite. Hoje eu quero percorrer aí pelo menos a parte inicial da parábola dos talentos, sabendo que não é possível em um culto só fazermos tudo isso. Então, vamos ler como texto base o verso 14 até o fim da parábola. Diz assim: pois será como um homem que, se ausentando-se do país, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro 1, a cada um conforme a sua capacidade. Então partiu. O que recebera 5 talentos, negociou com ele e ganhou outros 5 talentos. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou também outros 2. O que, porém, recebera 1, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois veio o senhor daquele servo e ajustou contas com eles. Então, o que recebera 5 talentos se aproximou e entregou-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Olha aqui, então, olha aqui, estão outros 5 talentos que ganhei com eles. Verso 21. O seu senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel e sobre o muito te colocarei. Entra e participa da alegria do teu senhor. Verso 22, todos juntos. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Olha, com ele ganhei outros 2. Disse-lhe o seu senhor: muito bem, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei. Entra e participa da alegria do teu senhor. Chegando, porém, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem duro, que colhes onde não plantaste, ajunta onde não espalhastes. E com medo escondi na terra o teu talento. Aqui tens
o que é teu. Lê o verso 26 de novo, que está travando aqui, irmãos. Vamos lá, verso 26. Respondeu-lhe, porém, o seu senhor: Senhor, servo mau e negligente, sabias que colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Devias, então, ter confiado o teu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe o talento e dai-lhe ao que tem 10, pois a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, e ao que não tiver, até o que lhe tem será tirado. Lançai-o para fora, o servo inútil, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Verso 30, mais uma vez. Lançai para fora o servo inútil nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Meu Pai, nos ajude a compreender a Tua palavra, enche o nosso coração com ela, de forma que saiamos daqui hoje satisfeitos por termos sido fortalecidos mais um pouco com a Tua palavra. Nós sabemos que isso só pode acontecer por meio de Ti, por meio do Teu Espírito Santo. E assim, Pai, cremos que assim será, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, o texto da palavra começa falando, Jesus exemplificando uma história onde um senhor chama os seus servos, e os servos aqui são os escravos. Quero deixar claro, irmãos, que a palavra servo, no contexto bíblico, ele é o mesmo texto, o texto grego para servo é o mesmo termo do grego para escravo. E, como eu já em outras oportunidades disse aos irmãos, escravo na nossa linguagem pesa bastante. Muitas pessoas não conseguem proferir, por exemplo, eu sou escravo de Cristo, mas o termo adequado é escravo do Senhor. Apenas nós temos que tirar o óculos da escravidão que nós conhecemos num passado recente, é claro, comparado com o tempo de Jesus, um passado bem recente, a escravidão no Brasil, a escravidão nos Estados Unidos e a escravidão em tantos lugares por causa da cor negra. A pessoa, simplesmente porque nasceu negro, essa pessoa, então, ela era destinada à escravidão. E assim, em muitos países, isso aconteceu, e de forma extremamente desumana. Até os animais eram bem mais melhor tratados. Os irmãos conhecem muito bem, mas essa herança ruim desse histórico pesado da humanidade nos impede de ver a escravidão do formato bíblico. No período bíblico, a escravidão, tanto no Antigo Testamento como na época de Jesus, a escravidão ela se dava por questões de guerra ou por questões financeiras. Uma pessoa que pegava um dinheiro emprestado e não pagava esse dinheiro de volta, ele era vendido como escravo. Uma pessoa que falia os seus negócios e, portanto, ficava devendo a pessoas, ele era vendido como escravo. Você vai encontrar sobre isso quando Jesus conta a parábola do credor incompassivo. Jesus, quando contou a parábola, o objetivo dele era contar uma informação do céu. Portanto, ele toma um exemplo comum, cotidiano, para explicar as coisas do reino. E ele explica nessa parábola que um certo homem foi perdoado de uma quantia financeira exorbitante. Na época que eu preguei aqui, eu me lembro que nós fizemos o cálculo de quanto se tratava em ouro. Se tratava de pelo menos 900 quilos de ouro, que era a dívida daquele homem. Ele foi perdoado pelo seu senhor, mas logo à frente, quando ele sai da presença do seu senhor, ele encontra um homem abaixo dele, um conservo que ele tinha, que devia para ele cerca de 400 gramas de prata.
400 gramas somente de prata. E ele, por causa disso, manda prender o jovem, manda prender aquele homem. E o seu senhor, quando soube, mandou chamá-lo e disse: olha, eu não te perdoei a tua dívida, por que não deverias tu também ter perdoado o que te devia? A parábola que Jesus conta usa um contexto comum, que era, por causa da dívida, pessoas eram aprisionadas e vendidas como escravos para pagar a conta. Você pode até achar isso um absurdo, mas o objetivo do que se fazia isso era evitar, por exemplo, que as pessoas enganassem as outras ou se metessem em maus negócios. Por exemplo, você vai ver uma pessoa se casar na Bíblia. Uma pessoa só podia se casar se tivesse condições. Somente se tivesse condições. Você vai encontrar na história bíblica, por exemplo, que muitas pessoas só casavam com certa idade, muito diferente do nosso tempo, a pessoa casa muito cedo, os homens, né? Mas porque ele teve que gastar um tempo juntando recurso para poder se casar, então firmar compromisso de casamento com alguém. Não se firmava compromisso de casamento se não pudesse pagar por isso. Na própria lei, você encontra na Escritura Sagrada que ele deveria pagar o dote pela moça que ele iria casar. E isso tem um significado muito forte, assim como o entendimento de escravidão, ele tinha como objetivo combater as pessoas que tinham má índole. Se alguém tivesse má intenção, ele não se meteria com enganar alguém, pegando dinheiro, não pagando, porque ele sabia que essa lei era uma lei cumprida em todas, para não dizer a maioria, né, eu disse todas, para não dizer todas, a maioria das culturas cultivava esse entendimento. Se você fez um negócio e faliu esse negócio, você deve a pessoas, você então será vendido como escravo. Isso era desde o tempo, por exemplo, a Babilônia levou o povo de Israel cativo porque venceu a batalha. Outra forma de se tornar escravo era quando você perdia uma batalha contra o inimigo. Então, normalmente se levava mulheres e crianças escravos. Então, o entendimento aqui é de um senhor que tem os seus servos, e ele conhece esses servos, e ele chama esses servos e entrega na mão de cada um deles os seus bens. Versículo 14: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Esse homem entregou tudo o que ele tinha. Os seus bens aqui é que este homem entregou a riqueza toda dele. Ele entregou na mão dos seus servos. Mas ele não entregou de forma igualitária, ele entregou conforme o potencial de cada um. O versículo diz: e entregou-lhes os seus bens, no finalzinho do verso 14. Então, o verso 15: a um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, e a cada um conforme a sua capacidade. Então, partiu. Ele não ficaria no lugar para administrar a sua riqueza. Então, ele precisava entregar isso na mão dos seus servos. E eu citei, dando ênfase, servos aqui como escravos, para que entendamos aqui que há uma dinâmica básica aqui. O servo, ele teria uma conduta de fazer prosperar o seu senhor. Então, não havia nada de errado aqui, nada de novo para o servo. O servo, ele já tinha o comum de seu dia a dia, que tudo o que ele faria deveria fazer prosperar os bens do seu senhor. E então, nós entendemos que o Senhor aqui conta uma parábola dizendo, veja bem, nós citamos aqui já no começo, na última pregação, aliás, eu falei também, que Jesus, por 3 momentos, ele fala dos sinais do fim
antes da sua vinda. Mas por 5 momentos ele fala sobre a necessidade do povo de Deus ficar vigilante para com a sua vinda. E essa agora tem uma face que cita pontos importantíssimos. Quais são? Aqueles que vão estar vigilantes são pessoas que entenderam que são servos, portanto escravos. E sendo escravos, devem trabalhar para servir e multiplicar os bens do seu Senhor. Na parábola, o Senhor aqui é o próprio Senhor Jesus. É o próprio. Que ele entregou uma missão na mão dos seus servos. Ele entregou uma missão na mão dos seus. E ele voltará para prestar contas, para que esses servos prestem contas. Ele vai ajustar as contas com esses servos. Versículo 19. Muito tempo depois, veio o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. No dia da vinda do Senhor, haverá o julgamento, onde todos terão que prestar contas. Tanto quem tomou os bens e prosperou os bens, fez com que eles se multiplicassem, como os que foram péssimos servos, aqueles que enterraram os bens. Você já conhece, porque lemos, os 2 primeiros multiplicaram em o dobro o que receberam. Mas o que recebeu um só talento, somente um. Você sabe que aqui se trata de dinheiro, era uma moeda corrente da época. O que recebeu um só, enterrou esse talento, enterrou. E, portanto, uma pessoa que enterra o dinheiro não tem nada mais a fazer senão ficar sentado esperando a vinda do Senhor. Meus irmãos, são 2 fatos importantes que eu quero falar nessa noite. Aqueles que estarão aptos para receber o Senhor são pessoas que recebem a incumbência da parte do Senhor, mas que recebem da forma correta. Esses eram servos, portanto, escravos. E sendo escravos, eles deveriam cuidar das coisas do seu Senhor. Eu quero dar destaque aqui que a postura destes que estarão prontos para receber o Senhor, para ajustar contas, são pessoas que entenderam que o que Deus deu, o que o Senhor deu em suas mãos, é muito importante para o seu Senhor. E não pode ficar enterrado. Não pode. Veja bem, quem foi um mau servo também teve que prestar conta. Quem foi um bom servo prestou conta e foi recebido com louvor. Eu quero aqui dar ênfase de que, para tratar adequadamente as coisas do seu Senhor, você tem que saber qual é a postura de alguém que é servo genuinamente. Eu gostaria, de antes de continuar, observarmos um exemplo disso na pessoa de Paulo. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, no capítulo 20. Você vai encontrar no texto de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 17, o discurso de Paulo aos pastores de Éfeso. O título aí é Discurso de Paulo aos presbíteros da igreja de Éfeso. Traduções que vai estar escrito os anciãos de Éfeso. Eu prefiro pastores. Ele mesmo cita que o Senhor Deus constituiu aqueles homens como pastores para apacentar o rebanho de Deus. O texto, ainda que o sinônimo, o texto grego para pastores é igual para presbítero e também ancião. O texto bíblico vai narrar, a partir do verso 17, esse episódio onde Paulo discursa para eles. Paulo havia dito que Deus havia revelado que eles não veriam mais o seu rosto. Aquele era o último momento deles junto com Paulo. E então, aí, a partir do versículo 21,
eu gostaria que você, abrindo a sua Bíblia, acompanhasse. Diz assim a palavra: tenho declarado tanto a judeus como a gregos que devem se converter a Deus, arrepender-se e ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, levado pelo Espírito Santo, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Versículo 23, todos juntos bem forte. Somente sei que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Verso 24, diga aí com a sua própria voz: em nada, porém, considero a minha vida preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Mantenha sua Bíblia aberta aí. Entenda bem o entendimento de Paulo. Ele nos explica o que é ser escravo de Cristo. O escravo não faz nada do seu próprio plano. O escravo não tem plano, ele não tem um projeto pessoal. Tudo o que ele faz é para agradar o seu Senhor. Irmãos, isso é exatamente o que, infelizmente, no nosso tempo não tem sido relatado. Você tem ouvido no decorrer dos anos, é claro, eu estou falando de uma forma geral, o Evangelho, ao invés de ser pregado genuinamente, é pregado como uma mensagem aonde? Venha e Deus vai te dar uma família. Lugares aonde você vai ouvir: venha e Deus vai te dar riqueza. Venha e Deus vai te dar condições de vida. Venha e sua vida vai melhorar. Você está enfermo, Senhor Deus promete te curar. Qual é o evangelho genuíno? Exatamente o que Paulo disse aí no capítulo 20. Entenda, verso 21, novamente. Tenho declarado tanto a judeus como a gregos, que devem se converter a Deus, arrepender-se e ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelho genuíno é a pregação que diz que todo homem está perdido, perdido em seus pecados, os pecados de cada um que é nascido na terra. Não há um só que não nasça com essa natureza. Somente Jesus Cristo, que foi concebido pelo Espírito Santo, não teve esta natureza e se manteve até o fim, ao ponto de nos salvar. Meus irmãos, a Bíblia vai dizer que os nossos atos mais puros aos olhos humanos são comparados com trapo de imundícia, conforme está escrito. O trapo de imundícia eram os panos que a mulher, uma vez por mês, utilizava em seu corpo para tentar reter o fluxo sanguíneo da menstruação. Aqueles panos são chamados de trapos de imundícia, porque por causa do sangue, a exposição de alguns dias daquele tecido, o cheiro horrível, o fedor horrível. É claro, só de falar aqui os irmãos podem se sentir até desconfortáveis, mas eu falo de propósito, para que então possamos compreender um pouco do que se trata os pecados de cada pessoa. E estes pecados não podem ser percebidos se o próprio Jesus não nos mostrar. E a forma que Deus mostra os nossos pecados é quando nós somos levados a crer em Jesus, e então nossa mente se abre, nosso coração é profundamente tocado pela imagem de Jesus Cristo, pela fé. E então nós percebemos a distância que há de nós para a pessoa de Jesus. E então é nesse momento que há um profundo arrependimento, movidos pelo Espírito Santo. Quão distante a minha vida é da grandeza da sua santidade.
Meus irmãos, quando Paulo declara estas palavras, que cada um deve se arrepender e crer em Jesus Cristo, exatamente o que ele está dizendo é que o homem só pode ser um servo de Deus se ele veio por causa que era perdido e agora foi achado. E por que há tantas pessoas frustradas em tantos lugares? Porque infelizmente vieram porque foram enganadas pelo próprio coração, que ouvia somente o que lhe agradava. Eu me lembro, irmãos, de pregações que eu preguei. Uma certa vez eu preguei uma palavra, irmãos, pesadíssima. E lá fora, uma pessoa veio me cumprimentar falando que, graças a Deus, eu tinha falado sobre tal assunto. Irmãos, eu não falei nenhum assunto daquele. E o assunto principal, aquela pessoa parece que estava em outro lugar. Em outro lugar. Você sabia que há pessoas, Deus abençoe que não seja a sua situação, só Deus conhece seu coração, meu querido. E eu não estou pregando aqui, como os irmãos sabem, eu não prego dando indireta para ninguém, mas busco pregar conforme o Senhor coloca no meu coração e de acordo com o entendimento que a palavra de Deus nos dá. Eu não posso aqui acrescentar fatos à palavra, por isso que se estuda antes de pregar. Então, uma pessoa, ela pode ouvir só o que lhe agrada, se o seu coração está tão cheio de anseio por dinheiro, por exemplo. Ela tem como entrar em um culto e se ninguém falar nada sobre recurso, aquele será o pior culto de sua vida. Ela está então enfrentando depressão e se ninguém trouxer uma palavra de solução para aquela dor que ela está sentindo, então aquele culto não serviu. Meus irmãos, inúmeras pessoas procuravam Jesus, não pela salvação que ele iria promover, mas o próprio Jesus denunciou que era pelo pão que eles haviam comido e pelos peixes que haviam comido. E eu falo assim, falando dessa natureza caída que nos engana muitas vezes. Quantas vezes nós nos pegamos chateados com coisas sem sentido, e é preciso o Espírito Santo nos convencer que nós estamos errados e absolutamente aquilo não é nada. Nós é que valorizamos algo que não tinha valor, mas que quando foi mexido, destruiu as nossas emoções. Meus irmãos, poucos de nós, eu digo, poucos de nós teria condição de falar as palavras de Jó, tendo perdido tudo. O próprio Deus exaltou Jó, dizendo, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. O próprio Deus, que sonda o coração, estava falando. E foi exatamente o que aconteceu, perdeu tudo e deu graças a Deus, exaltou o Senhor, e assim não é nada novo que nós vimos ali, porque o próprio Deus assim o disse. Eu falo, irmãos, sobre uma carapaça, sobre uma cobertura pecaminosa que nos impede e está lá e nós não conseguimos perceber. Não conseguimos. Eu me recordo de uma orientação que eu dei numa congregação que eu dirigia, onde eu disse aos irmãos ali, olha, irmãos, abraça os homens, podem abraçar os homens, as mulheres podem abraçar as mulheres. Falei, não me lembro exatamente qual foi o motivo, mas depois eu tive que ouvir alguns comentários, porque uma pessoa havia dito que eu só estava dizendo aquilo porque eu não queria que ninguém abraçasse a minha esposa, que eu tinha acabado de casar, né, com a Vanessa. Aí eu descobri ali de onde surgiu aquilo e conversei com os irmãos, mas tempo depois, irmãos, a pessoa que havia começado aquela conversa, espalhado aquela conversa sem sentido, era uma pessoa que depois eu tive que tratar e levar o desligamento do hall de membros, pois estava cometendo adultério. Estava há pelo menos 1 ano em adultério na igreja.
E aí, exatamente, o óculos dele só conseguia visualizar que alguém estava falando isso por causa de algum interesse voltado para a proteção da própria esposa. Por que ele conseguia ver isso na minha atitude? Porque, infelizmente, o que ele conseguia ver era somente o pecado e transferia sua atitude para os outros. E eu me lembro que depois de pelo menos 6 meses, eu me lembrei daquela fofoca no meio do rebanho. E eu digo, meu Deus, só o Senhor para nos livrar. Irmãos, eu não estou falando aqui, não citei nome, né? Não vem ao caso. Eu estou falando sobre o ser humano. Eu estou falando sobre as pessoas nascidas nessa terra. Nós, muitas vezes, temos dificuldades, e aquilo que falamos dos outros é exatamente o que aperta o meu pé. E eu estou citando isso para dizer como nós precisamos da graça de Deus. Quantas vezes você se ajoelhou e pensava que estava tudo bem com a sua vida, e você descobriu que tinha tantas coisas que mudar. É sobre isso que eu estou falando. Meus irmãos, e aí eu estou falando tudo isso para dizer, nós não conseguimos perceber que não entendemos a mensagem de Jesus. Jesus nos chamou para sermos servos, ou melhor, escravos. Mas escravo dói e então repudiamos e não percebemos. Não percebemos. O escravo não tem negócio próprio, ele só tem as coisas do seu senhor. Ele não vai dizer para o seu senhor assim, o senhor espera um pouco aí, depois eu faço isso. Meus irmãos, nós temos nas igrejas inúmeras pessoas que dizem para Deus, primeiro eu, Deus, depois eu vejo se faço alguma coisa para o Senhor. Não é isso que nós temos visto no decorrer do tempo? Quantas vezes eu encontrei, irmãos, uma vez eu encontrei uma pessoa que estava sem falar com Deus, espero nunca mais encontrar uma situação dessa. A pessoa estava sem orar a Deus, aí eu digo, mas como assim sem falar com Deus? Não, estou chateado com Deus, não vou falar com Ele. Aí, sabe por que era? Porque havia padecido uma pessoa da família, havia morrido e a pessoa não aceitou. Meus irmãos, pobre e miserável homem que sou. Meu Deus, meu Deus. E eu ali busquei durante um bom tempo restaurar o entendimento daquela pessoa que estava fora de si. Só Deus para tirar o ser humano de uma situação dessa. Meu Deus. Irmãos, nós não sabemos de nada. Deus é que sabe de tudo. Deus é que sabe de tudo. E a palavra de Deus, então, declara as palavras de Paulo. Leia de novo aí comigo, versículo 23. Somente sei que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Verso 24, vamos repetir mais uma vez. Em nada, porém, considero a minha vida preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi, repita, que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. O que Paulo está dizendo aqui? Eu sou aquele servo da parábola. Eu recebi 5 talentos. Eu recebi 2. E eu vou multiplicar isso. E a sua vida, Paulo? Eu não tenho vida mais. A minha vida é estar em Cristo. Eu estou crucificado com Cristo.
E não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Meus irmãos, o que Paulo está dizendo é que nós somos escravos. E o escravo não tem outra coisa a ver, em nada tenho a minha vida por preciosa. Mas por que é que o Evangelho, irmãos, o Brasil tem muito mais de 24 milhões de convertidos, isso aí já há muito tempo se sabe. Mas nós, com 24 milhões de crentes evangélicos, pessoas que aceitaram Jesus, a nação não é sacudida com avivamento. Você sabe que se fosse mensurar pela Escritura, que com 12 apóstolos, depois foi acrescentado o 12º, com 12 apóstolos o Evangelho chegou até aqui, e que com pouco tempo, Jerusalém já tinha muito mais, a Bíblia diz no primeiro século, só em Jerusalém tinha muito mais de 100 mil pessoas convertidas. Eu quero aqui chamar a sua atenção que tem alguma coisa errada. E o erro é exatamente esse. Não há uma multidão de servos. Há uma multidão em muitos lugares de pessoas que entenderam que quem é servo é Deus. Deus é que é o servo. Deus vai me curar, Deus vai me dar um emprego, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer... Ele vai fazer isso aqui também. E se não der, eu me desvio. Eu saio da igreja. Vou para outra igreja que possa me oferecer. Irmãos, eu estou aqui, volto a dizer mais uma vez, eu digo porque eu sinto de falar coisas aqui pesadíssimas. No meu coração, se eu fosse escolher, eu não falaria. E eu estou aqui confessando para você que muitas vezes dói muito em mim. Porque eu sou igual a você, eu tenho a mesma estrutura. Por favor, não veja esse púlpito está um pouco mais alto que o seu assento aí, mas isso não significa nada para mim, não significa nada. Aqui é apenas uma questão para comunicação. Eu digo isso porque no passado, aonde surgiu a plataforma, era um entendimento de cátedra, aonde quem se posicionava ali de cima era alguém superior aos outros. Eu não estou falando disso. Claro, a palavra de Deus é sobre nós todos. Se fôssemos colocar aqui mensurando a altura, não teria altura que alcançaria a palavra de Deus. Se fosse 10 quilômetros, está pouco, para a palavra de Deus está pouco. Se fôssemos mensurar por altura geográfica, por posição geográfica para o alto, não teria espaço. O final das galáxias seria o espaço, até onde Deus está, seria. Eu quero chamar a sua atenção que nós precisamos nos converter. E nos converter a Deus entendendo que Ele vai abençoar sim a nossa família, porque Ele tem prazer em abençoar o seu povo. Ele vai nos abençoar com emprego, porque isso faz parte da obra dEle, Ele mandou você trabalhar. A palavra de Deus diz claramente que nós temos que valorizar o emprego, o trabalho. Deus vai te dar emprego, meu irmão. Mas que Deus abençoe que lá na sua casa tem um escravo de Cristo, você. Que lá no seu trabalho tem um escravo de Cristo, você. De forma que você não tenha nada seu por precioso, mas unicamente o que você recebeu do Senhor Jesus. Irmãos, dói o meu coração todas as vezes que eu vejo um líder, né? A gente, às vezes, está trabalhando com a liderança, no decorrer da história. Quantas vezes eu já tive essa experiência? A impressão que dá que é um favor que a pessoa está fazendo. Eu já vi cada coisa dessa vida, meus irmãos, eu já vi muita coisa. Eu só tenho 44 anos, foi 45, mas eu já vi muita coisa. Eu já vi de tudo. Irmãos, há pessoas que Deus tem que convencer para evangelizar os que ama, quanto mais os que não ama.
que a pessoa entende o seguinte: não, eu não sou chamado para isso. Só que o texto diz que os servos receberam conforme a capacidade. Eu me lembro uma vez, eu estava aconselhando um rapaz que estava à beira de perder o casamento. Alguns anos, eu acho que uns 8 anos atrás, e eu estava já longa data trabalhando aquele casal para que eles restaurassem, e havia muitos problemas. E um dia eu chamei o rapaz à parte, e eu disse: olha, eu quero ter uma conversa só com você. E conversamos longamente. E eu já, sem ter mais o que falar com ele, eu disse: olha, meu irmão, eu já ouvi falar que você é muito bem visto no seu trabalho. A sua fama já chegou aqui para mim, que você é um dos melhores profissionais lá da empresa. Pessoas diversas já me elogiaram você. Aí eu disse: olha, não é possível que alguém que é exemplar no trabalho, excelente profissional, não consiga entender que Deus quer abençoar a sua família e que você tem que se render a Ele e que você tem que buscar no óleo, na unção de Deus, no jejum e na oração. Eu não consigo entender que uma pessoa é tão esforçada na área profissional e não se esforça em nada para a área espiritual. Eu não consigo entender. Infelizmente, irmãos, nada do que eu disse ele ouviu e o seu casamento veio abaixo. Mais uma vez, não procure saber quem é a pessoa, porque nós estamos falando do ser humano. Nós estamos falando do ser humano criado por Deus e caído no pecado. Meu Deus, que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós. Uma das coisas, meus irmãos, que Deus, por isso que ter filhos é excelente. Quantas vezes eu já me aborreci com o meu garoto, por tantas vezes que eu orientei, ele não ouviu. E todas as vezes, se não a maioria das vezes, me vem a reflexão de que meu aborrecimento com ele não é nada diferente. Aliás, muito diferente, porque Deus é perfeito, né? Mas me arremete a lembrar de que eu faço isso, eu já fiz também com Deus. Deus, quantas vezes me orientou e eu fiz que não ouvia? Quantas vezes? Quantas vezes eu li na Escritura que algo era assim e eu tratei como se depois eu fizesse? Não é servo quem faz assim. E aí, meus irmãos, quando olho para Paulo, eu entendo o que é ser servo. Qual é o grande problema aqui? Muitas pessoas olham para Paulo e dizem: mas ele era um pastor. Meus irmãos, Jesus é o nosso modelo, então todos precisam mensurar a medida da sua estatura para alcançar Cristo Jesus. Diga amém e eu recebo. O meu coração vai dizer, quando diante de uma palavra dessa, o que é que eu vou dizer diante de uma palavra dessa? Não tenho nada além de me prostrar. O versículo 25 do capítulo 20, acompanhe. Agora, na verdade, sei que nenhum de vós, entre os quais passei pregando o reino de Deus, jamais voltará a ver o meu rosto. Portanto, hoje vos declaro que estou inocente do sangue de todos, pois nunca deixei de vos anunciar toda a vontade de Deus. Toda a vontade de Deus. Repita aí, meu irmão, verso 27. Pois nunca deixei de vos anunciar toda a vontade de Deus. Cuidai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai,
lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de advertir com lágrimas cada um de vós. Observe aí, meu irmão, com lágrimas cada um de vós. Agora, irmãos, entrego-vos a Deus e a palavra da vossa graça, aquele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Vós mesmos sabeis que estas mãos proveram o que me era necessário e aos que estão comigo. E aí o texto segue, texto riquíssimo, mas eu quero dar destaque aqui. Você quer entender como servir a Deus? Você não pode ser a prioridade. Seus planos pessoais não são a prioridade. Planos pessoais, eles devem passar pelo crivo do Senhor. Você é um empresário, meu irmão, você deve ser um empresário para Deus, servindo a Deus. Sua empresa deve alcançar almas, de alguma forma. Sua vida, sua existência precisa inspirar as pessoas a olhar para Jesus. O escravo, tudo o que ele faz, aponta para o seu Senhor. E eu quero, meus irmãos, dizer, nós poderíamos ler tantos outros textos, mas eu vou deixar para outro dia, para o nosso próximo encontro. Eu quero voltar agora para Mateus, estamos encerrando. Mateus 25, abra a sua Bíblia. Cada um deles recebeu o talento. O talento era os bens do seu senhor. E a Bíblia diz que cada um após o outro foi recebendo. Eu quero dar destaque aqui, meu irmão. Quem estará pronto para encontrar com o Senhor será o que está trabalhando para o seu Senhor, mas também aquele, principalmente, o que vai ser recebido com louvor, é o que trabalha para multiplicar as coisas do seu Senhor. Entenda bem, eu já estive no gabinete, irmãos, vou revelar aqui para vocês. Eu me lembro que teve uma vez que foi um recorde, eu acho que eu fiquei mais de 4 horas direcionando, né, dando o estudo bíblico, ajudando. Eu me lembro que as 2 vezes principais foram 2 casais, um recente e outro tem mais tempo. E no caso do que pegou mais tempo, eu praticamente dizia, eu não fale a ninguém que vocês passaram tanto tempo aqui. Porque eu temia alguém pensar, rapaz, o pastor me chamou no gabinete dele, vai ser esse tempo todo, né? E depois eu disse também para o outro casal. Mas, graças a Deus, no segundo casal foi bênção, foi abençoado. Mas no primeiro casal, irmãos, eu conversava, e eles relutavam, dizendo, eu quero a separação. E eu, como pastor ali, buscando uma solução por meio da palavra. E nessa noite, eu quero expor para você o porquê que o pastor às vezes faz isso. No meu coração, queima um anseio de fazer o que Deus tem de mais precioso, prosperar. E o que Deus tem de mais precioso, meu irmão, é a sua vida ser edificada. Portanto, se você já se aborreceu porque eu passei do horário, entenda que no meu coração há um anseio de que aquela última frase dita vai tocar o coração de alguém. E no trabalho que Ele me deu para fazer, porque Ele deu o trabalho para cada um conforme a capacidade. Eu vou prestar conta das pregações que eu preguei. E se elas foram genuinamente para abençoar você, ou se foi para preencher o horário do culto. Eu vou comparecer naquele dia prestando conta por cada um que está aqui. E no meu coração, só há um anseio,
que a sua vida prospere. Que no dia do julgamento, você não vai estar só. Você vai estar com a multidão que você ganhou. Fique de pé. Pode ir. Pode vir. Usa-me, Senhor. Aleluia. Usa-me. Meu Pai, nós somos teus servos. Fomos constituídos em Cristo Jesus, servos do Senhor. Nós queremos, Pai, lançar fora todo projeto pessoal, tudo que tem estado na frente. Queremos lançar fora, Senhor, e queremos assumir o compromisso de fazer prosperar os bens do Senhor, o que o Senhor tem de mais precioso. Meu Pai, os campos que estão brancos, nós queremos colhê-los, Senhor. Há muitas pessoas que precisamos ganhar para o Senhor, por meio da pregação da palavra. Nós queremos assumir o nosso posto de servo, de escravo de Cristo. E absolutamente, Senhor, queremos fazer prosperar as coisas que recebemos da parte do Senhor. Queremos, Pai, conhecer-te mais, para fazê-lo conhecido. Queremos viver, Senhor, genuinamente como servos do Deus Altíssimo, aonde nos posicionamos em oração, debruçados na Tua Palavra, nos enchendo para podermos ser aptos para a obra do Reino. Te pedimos, Pai, toma em Tuas mãos as nossas vidas, receba os nossos corações, e absolutamente todos que estavam com seus talentos enterrados, com o que é precioso guardado ao seu próprio ver, de acordo com a sua própria orientação. Pai, que essa pessoa repudie agora toda essa atitude, e que abrace agora a palavra inicial que recebeu da parte do Senhor, e venha retomar a obra do reino, venha retomar o trabalho que recebeu da parte do Senhor. Pai, que cada um seja encontrado feliz, trabalhando e prosperando as coisas do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Assim seja, Pai, na nossa vida, na nossa família e na vida de todos quantos o Senhor Deus chamar. Em nome de Jesus. Amém. E agora que o amor de Deus, que a graça do